tem colocado no meu coração de nós voltarmos a relembrar alguns princípios da palavra. E esses princípios são importantes para nós edificarmos a nossa casa, para edificarmos a nossa vida, a nossa família. E ontem eu estava aqui junto com jovens, estava falando para os jovens: olha, amanhã eu quero a presença de vocês aqui, tem uma palavra para vocês que estão no início de carreira, no início de caminhada. Mas eu creio, amados, que essa palavra sobre o temor do Senhor é para todos nós, amém? Amém. Nós precisamos entender e compreender o que significa esse princípio do temor do Senhor. Eu queria ler com os irmãos dois textos que se encontram em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, e Mateus 10, 28. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Em Mateus 10, 28, disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vou repetir. Disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Uns anos atrás, na década de 80, início dos anos 90, um homem dos Estados Unidos construiu um império muito forte no meio cristão. Digamos assim que ele construiu uma Disneylândia gospel lá nos Estados Unidos. E tinha programa de rádio, programa de televisão, alcançou alguns países. E o nome desse ministério chamava Praise to the Lord, PTL. E esse homem ficou muito rico, era um pastor e tinha uma equipe muito grande, até que um dia esse homem caiu em adultério, foi processado por fraude fiscal. E você sabe que nos Estados Unidos fraude fiscal dá cadeia. E ele perdeu tudo, seus inimigos se levantaram contra ele. Na época ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão, mas Deus teve misericórdia dele, ele ficou 5 anos preso. E um dia um pastor foi visitá-lo e perguntou para ele, teve um tempo de conversa com ele, e perguntou para ele: meu irmão, quando que você perdeu o amor pelo Senhor? E esse pastor disse assim: eu nunca perdi o amor pelo Senhor, eu perdi o temor pelo Senhor. E a tragédia que aquele homem sofreu, Deus permitiu que ele fosse preso durante 5 anos. E ele deu glória a Deus. Ele agradeceu ao Senhor por aquele tempo que ele ficou preso, porque Deus pôde tratar com ele, pôde tocar na vida dele, e ele entender que tinha que ter o temor do Senhor. Amados, o sucesso é um conceito amplo, tem sido propagado como um sinal de bênção do Senhor. E eu não digo que não é, pelo menos parcialmente, mas se esse sucesso não tiver o temor do Senhor, pode ser fatal. Você pode pensar que está indo tudo muito bem na sua vida, mas sem o temor do Senhor, certamente terminará mal. O sucesso ou qualquer coisa, o ministério, a família, qualquer coisa, não pode bloquear o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor. Amém?
Eu queria falar um pouquinho sobre o temor do Senhor, algumas definições, algumas explicações, para que a gente possa compreender um pouquinho mais o que não é o temor do Senhor. Não é o temor do Senhor ter medo de se relacionar com Deus. Assim como Adão, no momento que ele pecou e ele ouviu a voz de Deus, ele ficou com medo. Isso não é o temor do Senhor. Aquele temor do Senhor aquele medo, como um pavor, como alguém que se esconde, que se afasta dele com terror. Não é isso. Há uma diferença entre o medo de Deus, que é gerado pelo pecado e pelo inimigo, e o temor santo. Vejamos então o que é o temor do Senhor. Tem um autor que eu gosto muito, que ele colocou algumas definições que eu queria ler para os irmãos aqui, que explica muito bem o que é esse temor de Deus, ou temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É um profundo e permanente respeito e reverência a Deus e por todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e na maravilha da sua palavra. É adorar somente a Deus, um louvor apaixonado em ações de graças contínuas. É amar o que Ele ama, honrar o que Ele honra e detestar o que Ele detesta. Fazer do interesse dEle o teu interesse. O temor do Senhor é submeter a nossa vontade para abraçar a dEle completamente. É uma limpeza ou purificação que dura para sempre. É uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Aleluia! O que o temor faz nas nossas vidas, amados? O temor do Senhor nos faz sábios. A palavra de Deus fala em Salmos 111, 10, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia! Eu lembro, quando eu era pequeno, eu sou de uma família de 4 filhos homens, e eu lembro que quando nós aprontávamos, e meu pai e minha mãe falavam para o meu pai que nós tínhamos aprontado, meu pai chegava, e quando ele chegava, a coisa pegava. Eu lembro que eu tinha muito temor, porque eu sabia que a disciplina vinha. E eu lembro até que me dava um sermelico, dava umas tremedeiras assim, quando o pai chegava para disciplinar. Então, amados, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! O temor do Senhor é dado pelo Espírito Santo. Isaías 11, 2 a 4, se referindo a Jesus, diz o seguinte: Isaías 11, de 2 a 4: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha o que fala a palavra se referindo a Jesus. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Amados, quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais o temor santo de Deus estará no nosso coração. Amém? Terceiro, o temor do Senhor gera honra. Aqueles que temem ao Senhor têm uma revelação que o Senhor da glória está numa posição exaltada de honra. Eles o conhecem e foram tocados por Ele. Eles têm temor, respeito e reverência por todas as posições de liderança, porque entendem que a autoridade foi delegada por Deus. Nós já falamos sobre autoridade naquela segunda explanação que nós fizemos. E aqui, amados, nós vemos uma ligação entre o temor do Senhor sobre honra e sobre autoridade. Amém, amados? Aleluia!
Quarto, quando o nosso coração está longe do Senhor, não temos o temor do Senhor de verdade. Quando nós temos uma visão religiosa e superficial, sem comunhão e intimidade com o Senhor, nosso temor não é um verdadeiro temor. Ou nem temos mesmo esse temor. O Senhor disse em Isaías 29:13, e Jesus repete isso no Novo Testamento, diz o seguinte: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por Deus. Queridos, o Senhor Jesus falou sobre isso, que não adianta nós apresentarmos uma aparência de piedade, uma aparência que temos o temor do Senhor, mas estamos longe dele. Amém? Quinto, temor do Senhor nos guarda do pecado. Nesse ponto eu queria me deter um pouquinho mais. Queria ler com os irmãos Êxodo capítulo 20, verso 18. Êxodo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amados, Deus quer que o temor dele esteja diante de nós, para que nós não pequemos. Amém. O temor de Deus nos guarda do pecado. Aleluia. Provérbios 16:6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Amados, o temor de Deus é uma disposição interna do nosso coração que produz realmente medo, pavor, terror do simples pensamento de ofender a Deus. Quando nós temos esse temor, essa atitude torna impossível a gente continuar no pecado, a gente continuar errando e não se arrependendo. Nem o menor pecado, quando nós temos o temor do Senhor, é visto de forma casual. Eu creio, amados, que há uma lição tremenda na vida de José. O temor de José, o temor do Senhor na vida de José livrou ele das garras daquela mulher de Potifar. Os irmãos conhecem essa história bem conhecida, que está lá em Gênesis 39, verso 7. José cuidava da casa de Potifar e tinha sobre as suas ordens tudo na casa, menos a mulher dele. Não podia tocar na mulher dele. E a palavra de Deus diz o seguinte, que ela estava tentando ele por muitos dias. E no verso 7, em Gênesis 39, diz o seguinte: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal? Algumas versões falam tamanha maldade e pecar contra Deus. José tinha um temor do Senhor. Eu quero assim trazer essa palavra aos irmãos. Nós precisamos resgatar, pedir: Senhor, coloca o teu temor no meu coração novamente, para que eu não peque contra ti, para que eu não ande afastado do Senhor. A
palavra diz que José era jovem, ele era belo, forte, de boa aparência. Ele era um jovem, ele era um rapaz, mas ele tinha o temor do Senhor. Ele tinha o temor do Senhor. Ele disse: ai de mim se cometer tamanha maldade contra o meu Senhor, contra o meu Deus. Oh Jesus. Queridos, a raiz do pecado é falta de temor. Por que nós não temos muitas vezes o temor do Senhor? Eu creio, amados, que nós temos às vezes uma visão equivocada de Deus e de nós mesmos. Eu queria pincelar 4 pensamentos aqui com os irmãos, equivocados que nós temos muitas vezes em relação ao Senhor e em relação a nós mesmos. Primeiro, nós pensamos que Deus é como os outros homens, que não pode ver tudo o que nós fazemos. Eu posso, se eu quiser, viver uma vida dupla. Talvez os outros não vejam isso. Talvez até minha esposa não veja isso. Mas o Senhor vê, não apenas o que eu faço, mas a intenção do meu coração, os meus pensamentos. O salmista fala que ainda não chegou a palavra à minha boca, tu já sabes tudo, Senhor. Se eu for lá para o fundo do mar, eu sempre digo, né? Se eu for mergulhador da Petrobras, se for lá embaixo, o Senhor vai me ver lá. Se eu for um astronauta da NASA, o Senhor vai me ver lá em cima. Nada eu posso esconder do Senhor. Ezequiel 8:12 tem uma palavra ali forte, amados, principalmente para nós pastores, para nós obreiros, líderes. Diz assim: então me disse, filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Porém, amados, eu quero te dizer o seguinte, Hebreus 4:13 diz o seguinte: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele que temos de prestar contas. Jesus disse em Lucas 12:2 que nada vai ficar descoberto. Amados, nós temos que tremer com isso. Deus não é como os homens, Ele vê tudo. Então, o primeiro pensamento que eu queria colocar para os irmãos equivocados de nossa parte é achar que Deus é como homem, que Ele não pode ver tudo que nós fazemos. Foi com esse coração que Ananias e Safira se apresentaram diante de Pedro, dos apóstolos. Achavam que não seria descoberto. Isso está lá em Atos 5. Segundo pensamento equivocado, pensamos que Deus é como nós. Nós presumimos que Deus é como nós. Deus é meu amigo, Ele entende meu coração. Quem não tem dificuldade? Isso não é pecado, não é só um probleminha que eu tenho. Eu quero te dizer, amado, que esse problema, essa fraqueza, isso que todo mundo faz, a Bíblia diz que é pecado. Oh Jesus. Salmos 50:16 diz o seguinte: mas o ímpio diz Deus, que fazes tu em recitares os meus... Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitares os meus estatutos, em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? Quando vês um ladrão, tu te comprases nele, e tens parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar contra o teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que na verdade eu era como tu, mas eu te arguirei, e tudo te porei à vista. Considerai, pois, isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem que haja quem vos livre. Amados, é uma palavra que eu quero também falar aos meus queridos aqui, jovens. Deus não é o teu brother, Deus não é o teu parça, Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Deus é o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. É o Deus que um dia daremos conta de todas as coisas, amados. Precisamos temer e tremer diante do nome do Todo-Poderoso. Oh, Jesus. Terceiro, só conhecemos ou preferimos o lado do grande amor de Deus, do Abba, do Paizinho. Eu sou pai de 2 moças casadas, de um filho varão, 3 filhos preciosos. E eu quero que os irmãos imaginem uma filhinha novinha que chega e brinca com o pai. E o pai acaricia ela. E o pai diz: minha filha, tu é minha princesa. Minha filha, tu é preciosa. Tu é um presente de Deus para mim. Agora imagine, irmãos, se essa mesma menina faz uma coisa errada, desobedece o pai. Aí o pai vai discipliná-la, vai corrigi-la. Nesse momento ela pode dizer: mas papai, você é um papaizinho tão amoroso, você é tão querido, eu sou a tua princesa. Mas naquela hora o pai tem que usar de justiça, tem que disciplinar a sua filha. Às vezes, amados, nós somos como essa menina que acha que o pai é só amor, e o pai é amor, mas o pai é justo, o pai cuida, o pai é cheio de amor e justiça, cheio de graça e de verdade, cheio de misericórdia, mas ele é o justo juiz. Então, amados, nós temos que mudar esse nosso pensamento, entender que o nosso Deus nos corrige, nos trata, nos cuida, nos leva para um novo nível de relacionamento com Ele. Ele não quer que a gente fique criança a vida inteira. Ele quer que a gente cresça. Amados, muitas vezes a gente não tem uma visão da grandiosidade de Deus. Como Ele é alto e sublime, e como Ele nos ama, e como Ele nos cuida. Quarto, nossa visão equivocada de nós mesmos. Nós temos uma visão equivocada de nós mesmos. Nos falta humildade, somos orgulhosos. A carne às vezes está dominando a nossa vida. Gostei muito desse testemunho que o irmão trouxe aqui, o William, sobre uma fagulha ali de orgulho. E não é só ele, eu sou assim. Todos os irmãos em algum momento já passaram por isso, de falta de humildade, de soberba, a carne dominando. Provérbios 15:33 diz o seguinte: o temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Quem nós somos, amados, diante da grandiosidade do Senhor, da santidade do Senhor, desse Deus tão maravilhoso, que nos deu tão grande salvação. Nós não nos damos conta dos nossos pecados, em que caímos ou que estamos caindo ainda. Mas, amados, temos que entender que somos pecadores redimidos, ou em processo de redenção, de sermos salvos. Amém, amados? Aleluia. Quem somos nós, amados? Quem somos nós? Quem somos nós de nos acostumarmos com as coisas santas e não ter reverência? Quem somos nós de deixar coisas que desagradam o Senhor entrar em nossa casa? Quem somos nós em não nos posicionarmos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, e falarmos, declararmos: eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Exemplo de Jesus em Hebreus 5:7 é um farol, amados, é um exemplo, é uma luz sobre nossas vidas. Diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas
a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ou temor piedoso, ou piedade. Aqui a palavra fala que ele foi ouvido por causa do seu temor, por causa da sua piedade. Aleluia. Já lemos esse texto de Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, e não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Queridos, Jesus tem prazer no temor do Senhor. Nós devemos também ter prazer no temor do Senhor, amém? A minha oração dessa noite, venha o temor do Senhor sobre essa congregação, amém, sobre cada um de nós aqui. Amados, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós mudarmos a nossa vida, mudarmos as nossas práticas, o nosso estilo de vida. Precisamos escolher temer a Deus, amados. Precisamos buscar o Senhor, nos arrepender, nos quebrantar. Queridos, quando há falta desse temor de Deus, nós temos o mesmo medo que Adão teve quando estava afastado do Senhor. E nós sabemos que aquilo que estava afastando Adão do Senhor é o pecado. E isso, o pecado, a palavra diz, leva à morte. Amados, quando nós temos o temor do Senhor, o medo da opinião dos outros vai embora. Vou repetir, quando nós temos o temor do Senhor, o medo da opinião dos outros vai embora. Eu não tenho mais medo de testemunhar, eu não tenho mais medo de me posicionar, eu não tenho mais medo de dizer não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não tenho mais medo de largar amizades do mundo que estão me fazendo mal. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos relacionar com as pessoas do mundo. Precisamos e temos que nos relacionar, pregando o Evangelho, pregando com a nossa vida, dando nosso testemunho. Mas eu não vou ter mais medo de ficar sozinho, porque o colega na escola não vai mais me aceitar quando eu tomar minha posição como discípulo de Jesus, como verdadeiro cristão. Amém, amados? Eu queria ler um texto com os irmãos aqui que está lá em Salmo, um verso, um Salmo 25, 14. É um texto muito conhecido pelos irmãos. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem outra versão que diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Aleluia. Tu quer ter intimidade com o Senhor? Teme a Ele. Teme a Ele. Esse temor santo que nós falamos aqui não é medo, é temor santo de Deus. Meu precioso, amados, descobri que nós não somos nada, não podemos nada, mas Ele tudo pode nas nossas vidas. Como é precioso saber que o Senhor se agrada quando nós nos quebrantamos na presença dEle, quando nós buscamos, quando nós temos o temor de Deus no nosso coração.
Temos aprendido que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Aleluia. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu quero conhecer mais essa aliança que eu tenho com o Senhor. Eu quero conhecer mais. Eu creio que os irmãos também querem conhecer mais. Amém, amados? Aleluia. Eu quero pedir para os músicos virem aqui, a gente cantar um pouco. Aleluia. Vamos ficar em pé. Mais além do que eu posso imaginar. Hoje é dia. Hoje é o dia. Amém. Aleluia. Hoje é o tempo. A palavra diz que hoje é o tempo. Se os irmãos pararam para pensar, ontem não volta mais. E amanhã nós não sabemos, mas hoje é o dia. Amém. Eu quero assim te desafiar, quero te convidar. Eu não quero te constranger por algo emocional ou algo da alma, simplesmente. Se bem que Deus toca na nossa alma, nos nossos sentimentos. Amém. Nós somos corpo, alma, espírito. Amém. E o espírito toca e a nossa alma se move. Jesus chorou, Jesus exultou de alegria. E assim nós podemos fazer, não tem problema com os sentimentos. Mas eu quero assim te trazer hoje uma palavra de definição, de decisão na tua vida sobre o que nós falamos aqui, sobre nós nos arrependermos, sobre nós largarmos uma vida de pecado, sobre nós deixarmos uma vida morna diante do Senhor. Às vezes o pecado não está no que fazemos, mas está naquilo que nós não fazemos. Da falta de posição nossa, da falta de decisão, da falta de firmeza. Eu quero te convidar aqui para vir aqui à frente. E se não vier ninguém à frente, eu quero que os irmãos, os pastores orem por mim, porque eu preciso de oração. Eu quero estar junto com os irmãos aqui. Se vier algum irmão, eu quero orar com vocês. Eu quero que os irmãos orem por mim também. Gostei tanto hoje que dois ou três irmãos, 4 irmãos oraram por mim, que pensam nisso. Irmãos, nós precisamos ser amados, tocados uns pelos outros, receber oração, intercessão. Vem à frente. E se tu não conhece Jesus e nunca te decidiu por Jesus, eu quero te convidar hoje a te render aos pés do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Pode vir à frente, sem constrangimento. Quando nós temos o temor do Senhor, nós não estamos preocupados com a opinião dos outros. Nós não temos mais medo da opinião alheia. Porque Ele é o meu Senhor. Ele que morreu na cruz por mim. Ele que me salvou. Ele que me deu nova vida. Ele que me cuida. Que me guarda. Ele que não quer que eu fique longe dele, do colo dele, do carinho dele.